Bom dia, né? Bom dia a todos. A gente tinha feito uma proposta de falar sobre alguns crimes, né? E a gente vai começar hoje falando sobre um dos crimes que é mais popular, né? É o famoso 171. Quem é que não já ouviu falar dessa expressão, né? Pô, cara, tu parece 171. Isso que você está fazendo aí é coisa de 171. Quantas pessoas aí têm apelido, né? E os seus apelidos, né? Pô, tu conhece o fulano de tal? Quem? 171. Então, o que é? A gente vai tentar aqui falar de forma técnica, mas também conversar um pouquinho de forma divertida a respeito desse crime, né? O estelionato, né? Ele está intitulado, né, lá no artigo 171 do Código Penal, e a redação desse artigo é a seguinte: o que diz o artigo 171? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa, né? Então, essa é a redação do caput do artigo 171 que a gente vai estudar, vai conversar nesta manhã. No final, eu vou falar sobre estelionato eleitoral. Nós estamos vivendo um período de pandemia, né, onde a gente sabe que tem muitos aproveitadores aí da política, né? Quem é brasileiro, que já vive aqui, eu que já tenho 53 anos de idade, sei muito bem o que é estelionato eleitoral, né? E a gente vai mostrar para vocês se realmente o estelionato eleitoral ele está tipificado no Código Penal, no Código Eleitoral, e a gente vai mostrar a vocês aqui no finalzinho dessa exposição. Então, o crime de estelionato, né, a redação do artigo já diz, né, obter para si, para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo, né, ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A pena, como nós já lemos aqui, de 1 a 5 anos e multa, né? Aí a gente, quando lê esse artigo, a primeira coisa que a gente sempre tem que observar, qual é o bem jurídico que esse artigo protege. Porque as leis, elas foram criadas, né, elaboradas e aprovadas, sancionadas pelo presidente. Todas essas leis é para a proteção do cidadão, né? A proteção do cidadão, a proteção do patrimônio, a proteção da residência, a proteção das fazendas. Todas as leis, né, foram criadas para proteger. E qual é o bem jurídico que é protegido pelo artigo 171? O bem jurídico protegido é a inviolabilidade do patrimônio, ou seja, a pessoa que comete esse crime, né, o crime de estelionato, ela na verdade ela está usufruindo de um patrimônio que não lhe pertence, é alheio, ou seja, como diz a redação do caput, né, obter para si vantagem, né, ilícita em prejuízo alheio, quer dizer, ela obtém para si esse patrimônio e causa um prejuízo tremendo ao cidadão. Então, o bem jurídico protegido nesse artigo é a inviolabilidade patrimonial. Todo crime tem o sujeito ativo e o sujeito passivo. Isso aí é normal. Dificilmente você vai ter um crime, né? Acho que o Código Penal não traz essa menção, mas dificilmente você vai ter um crime que não tenha o sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? Aquele que comete o crime, né? E quem é o sujeito passivo? Aquele pelo qual foi cometido o crime, né? Aquele que sofreu a penalidade cometida pelo sujeito ativo. Então, quem é o sujeito ativo e passivo do crime de estelionato? Qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa ela pode ser sujeito ativo e sujeito passivo do crime de estelionato, né? Quando a gente vai falar sobre obter vantagem, né, como está lá na redação do caput, né, obter para si ou para outrem, vantagem ilícita, né? O que seria a vantagem ilícita aqui nesse caso, né? A pessoa enriquece com o dinheiro de outra pessoa. Você conhece alguém assim?
Tem gente que eu conheço pessoas, não vou citar nome aqui para a gente não ser injusto, mas você começa com a pessoa, eu sou milionário, eu sou bilionário, né? E aí você pergunta o que ela tem, o que ela construiu, qual foi a empresa que ela trabalha, que ela trabalhou, qual foi o prédio que ela construiu, qual foi a estrada que ela construiu, qual foi, né, o que ela fez para ela estar bilionária. E ela simplesmente não fez nada. Ela entrou no tesouro, ela fez uma aposta, ela obteve algum bem de forma até legal, mas aqui no nosso caso aqui é obter vantagem ilícita, né? Essa ilicitude que é o papel principal no crime de estelionato. Quando a gente fala do crime de estelionato, a gente tem os elementos utilizados no crime de estelionato, né? A gente vai falar do itercrimes, né? Mais na frente, mas rapidamente, quais são os elementos que compõem esse crime, né? Que está no caput e o que significa cada um desses elementos. O primeiro deles, que o artigo traz, que está na parte B do versículo, induzindo e mantendo alguém em erro, né? Induzindo alguém ao erro. Erro é a falsa representação ou desconhecimento da realidade. Então o indivíduo, o que ele faz, né? Um exemplo que a gente pode citar aqui, apesar que nós vamos citar mais um pouquinho lá na frente, mais detalhado. Então, uma pessoa que diz representar alguém e ela não representa. Por exemplo, uma loja que venda carros, melhor, um estacionamento que você chega lá no centro do Rio de Janeiro, por exemplo, nós que moramos aqui no Rio de Janeiro. Você chega ali nos estacionamentos e às vezes você tem que dar a chave ao indivíduo, para o indivíduo estacionar o teu carro, ele te dá um papel e você vai embora e mais tarde você volta. O indivíduo vai, né? O que ele faz? Ele vê que o trabalhador daquele estacionamento, ele usa um uniforme, né? E esse uniforme é fácil de ser confeccionado. E o que ele faz? Ele planeja, ele monta uma estratégia, né? Ele faz você cair no erro, né? Ele te induz ao erro, induzir ao erro, né? E o que ele faz? Ele veste aquele uniforme e aí você chega para estacionar, olha só, tem que me dar a chave. Aí quando você dá a chave, ele te dá um papel, que é muito fácil a gente fazer um papelzinho daquele, dá e você vai embora. Será que na hora dele entrar com o carro, ele entra e sai com o carro e leva o seu carro, né? Então, é um exemplo que a gente conta de um estelionato, né? Induzir você ao erro. Você deu a chave voluntariamente, acreditando que aquele indivíduo, ele trabalha naquele estacionamento. Isso é uma indução ao erro, como está escrito aqui no artigo, induzindo e mantendo alguém em erro, né? O segundo momento aqui que o caput traz é o artifício, né? É toda simulação ou dissimulação idônea para induzir a pessoa ao erro. Então é quando um indivíduo, ele arma uma estratégia para induzir, né, uma simulação para induzir você ao erro. Aqui em São João, né, e em alguns lugares aí, eu moro em São João de Meriti, né, já desde nascido e criado aqui nessa cidade. Aqui já teve vários golpes, né, e você também já participou, já caiu, ou já teve, já sofreu a perda do seu patrimônio. Mas tinha um golpe aqui em São João que era muito interessante, quer dizer, interessante, né, um crime, né? O que o indivíduo fazia? O indivíduo, ele vinha com um pacote de papel, né, cortadinho do tamanho de uma nota de R$10, por exemplo, e botava uma nota realmente de R$10 em cima. E quando chegava na frente, ele passava por você e deixava aquele pacotezinho cair. Aí você pegava e falava assim: caramba, muito obrigado, você achou, me entregou meu dinheiro, poxa, esse dinheiro era a compra de uma casa que eu estou fazendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar, né, eu vou te dar uma recompensa por você ter me entregue esse dinheiro, né? E aí ele monta um artifício, né, que te induz a acreditar que aquele pacote que você entregou a ele é realmente um dispositivo, é realmente um dinheiro, né, que você está ali entregando. E a partir daquele momento,
Ele conta uma história de Cerca Lourenço, né? Ele conta uma história de Cerca Lourenço e você acaba caindo naquela história e daqui a pouco você, na verdade, ele fala assim, ó, eu sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa abastada, me dá 50 reais só para mim ir embora e eu vou te dar isso aqui. Aí você dá aquilo para ele, dá os 50 reais a ele e leva aquele montão de dinheiro que parece ter ali R$1.000, né? E quando você chega próximo de casa ou em algum lugar, quando tu vai ver, é uma nota de 10 e um montão de jornal cortado do tamanho da nota de 10. É artifício, né? A pessoa monta um artifício. Então, o terceiro momento aqui, né, é o ardil, é a trama, né, é a estratégia, é a astúcia ou qualquer outra forma fraudulenta, né? Então, a pessoa monta um ardil, ela é aquela trama, né? Ela, por exemplo, isso acontece muito na internet, aí as mulheres, né? Os homens também, que existe muito site na internet que é perigoso. Então a pessoa se diz, né, começa a fazer contato com uma pessoa de idade, que é solteira, ou que é viúva, ou que é desquitada, e ali aquela pessoa diz, eu gostei muito de você, você é uma pessoa que me parenta ser uma pessoa boa, e eu gostaria muito de conhecer a tua cidade, mas eu sou uma pessoa carente, não tem como ir aí e tal. É aquela conversa, né, do Cerca Lourenço, né, do 171, na verdade, né? E aí você vai e manda dinheiro para ele, e manda dinheiro, e quando você vai ver, ele está levando todo o seu dinheiro de forma ardilosa. Então esses são os três elementos, né, que caracteriza o estelionato, né? O erro, o artifício e o ardil. Agora tem um elemento também chamado elemento subjetivo do estelionato. O elemento subjetivo do estelionato é o dolo, né? Então o crime de estelionato, ele não comporta a modalidade culposa, tá? Então é interessante, só abrindo um parênteses aqui rapidinho, né? A prova de juiz, né? A prova de juiz aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, vamos falar, aconteceu aqui no Rio, então a gente tem que falar aqui no Rio de Janeiro, né? Quando você vai fazer uma prova de juiz, são 5 etapas até você chegar a ser juiz. E aí, quando chama lá o grande problema do sobrenome, né? As pessoas que não têm sobrenome, muitas das vezes elas sofrem, né? E aí chama lá você, João Lima, ou João Souza, ou João da Silva. Aí te fazem uma pergunta, né, absurda do direito, né, que você fala assim, meu Deus, onde eu vou tirar essa resposta? Aí quando chega alguém que é parente ou que tem um sobrenome, né, já do meio jurídico, eles perguntam qual a diferença do dolo para a culpa, né? Qualquer cidadão aí de tanto assistir as programações de televisão sabe qual é a diferença do dolo e da culpa, né? A culpa é quando você não tem a intenção de cometer aquele crime, aquele delito, aquele acidente, né? E o dolo é quando você tem a intenção. Então o elemento subjetivo do estelionato é o dolo. Então a pessoa, ela tem que ter a intenção de lesionar. Ela não faz aquilo sem querer, ela não faz aquilo por, eu não sabia que era assim, não. Ela tem que ter o elemento subjetivo do estelionato, é o dolo, né? Então o estelionato tem a intenção, o dolo, ele na verdade é o elemento essencial para o cometimento do estelionato, né? É a intenção de iludir ou de ludibriar conscientemente com o objetivo de obter para si, como diz o artigo, obter para si ou para outrem vantagem ilícita. A doutrina, né, a jurisprudência, né, os doutrinadores, não é o meu caso, sou apenas um advogado, né, acabei de fazer uma caminhada e estou gravando esse vídeo aqui para vocês, né? A doutrina, ela classifica o crime de estelionato como um crime comum. É um crime comum, né, porque é cometido por qualquer pessoa, né? Então é um crime comum. Ele é material, ou seja, exige o resultado doloso. Então é um crime material, então ele exige o resultado doloso e ele não comporta a modalidade culposa, não admite a forma culposa, é instantâneo, ou seja, o resultado é imediato. Então o indivíduo, ele que vai aplicar o golpe, né, o 171, o estelionato, ele não pode ficar muito tempo pensando, né? Senão você vai descobrir que aquilo é um golpe, né? Acontece muito aí as pessoas que estão presas aí, né? Os presidiários, eu trabalho nessa área criminal,
e a gente sabe de muitas pessoas que recebem ligação, não sei como, né, os presídios, tanta segurança, e os presos continuam ligando lá de dentro para as pessoas, né, e diz, olha, eu sequestrei tua filha, o nome dela é isso, e aí tal, e você, se você não me depositar um dinheiro na minha conta, eu vou matar tua filha. E quando, aqui em casa já aconteceu, né, já ligaram aqui na minha casa, dizendo que tinham sequestrado a minha filha, que eu tinha que depositar um dinheiro, mas aí eu fui abrir o quarto do quarto da minha filha estava dormindo, né? Então o estelionato ele tem que ser uma coisa imediata, ele faz de uma forma que você não raciocina muito, não pensa muito, então ele é de forma imediata, né? E o resultado é também imediato. A sua consumação e tentativa, né? Ele consuma-se, o estelionato consuma-se no local do fato, né? E no lugar em que o agente obteve o proveito. Então o estelionato ele é consumado, né? Ele consuma-se no local do fato e no lugar onde o agente, né, obteve o proveito, causando prejuízo alheio. Admite-se a forma tentada, uma vez que o iter crimes pode ser interrompido. Então o estelionato admite-se a forma tentada, porque o indivíduo pode estar ali preparando, né, o caminho para aplicar o golpe, e nesse meio do caminho, que é o iter criminis, né, que é o meio do caminho, aquele momento que ele está preparando para dar o golpe, ele é detectado, a pessoa descobre, eu estou sendo vítima de estelionato, né, estou sendo vítima, e liga para a polícia prende ali, e antes de ser aplicado o golpe, aquela pessoa é presa. Então mantém sim a modalidade, admite sim a tentativa nos crimes de estelionato. O estelionato é tão perigoso, é tão gravoso, que existe 6 modalidades de estelionato. Eu não vou falar de todas elas detalhadamente, eu vou só citá-las para vocês, porque eu quero terminar esse vídeo o mais rápido possível, que eu preciso falar sobre o estelionato eleitoral. Então, nós temos 6 modalidades, né? A primeira, disposição de coisa alheia como própria. Então, o indivíduo diz que tem uma coisa que é dele, né? Ele diz que é dele, mas na verdade não é. Então, é a primeira modalidade. Alienação onerosa, a segunda, alienação onerosa. Então, o indivíduo tem um carro, ele está alienado a um banco, e ele vai e vende esse carro, faz um contrato de compra e venda, vende esse carro, né, dizendo que ele é dele e que não há nenhuma restrição e que não há nenhuma dívida daquele carro ou daquela casa, e quando a pessoa assina e compra, quando vai ver, na verdade, o carro ou a casa está alienada a um banco. Isso também é modalidade de estelionato. Defraudação de penhor. Então a pessoa tem um bem que é da avó, uma aliança, um anel, um bem, né, antigo, que pertence a um familiar, e ela vai no banco e diz, isso aqui é meu, eu quero penhorar. E aí aquilo ali, na verdade, aquilo não é dela, é da avó, é da mãe, né? Então, cuidado que esse crime também, a pessoa que comete a defraudação de penhor. Fraude na entrega da coisa, né? Então, você compra alguma coisa de alguém, e quando você vai ver, nem a qualidade e nem a quantidade é igual, né? Você compra um carro, você compra um bem, seja lá o que for, e o cara fala, por exemplo, que é de madeira, e quando você chega lá, que você vai analisar o armário, é MDF, ou é palha, ou é plástico. Então a qualidade não é aquilo que você se comprometeu. E quantidade, né? Você compra aí um kit, né, com 4 amortecedores, por exemplo, sei lá, você compra uma caixa que diz que naquela caixa tem 24 garrafas, e quando você abre tem 20. Então acontece muito isso, né? Acontecia, né? Acho que agora os feirantes estão mais decentes, né? Você ia comprar alguma coisa, aquela balança infiel que a gente já conhece, né? Para quem não sabe, também já fui feirante alguns anos atrás, na minha infância, né? Então, aquela balança infiel, e aí o cara coloca um peso ali que diz que 1 quilo, do outro lado ele tem que botar mercadoria, mas na verdade aquele peso ele só tem 800 gramas, e aqui só quando você pesa, tem 1 quilo, mas na verdade tem apenas 800 gramas, então a quantidade está errada. Então isso também é fraude, né? Então a gente precisa obter. O quinto elemento é fraude para recebimento de indenização ou valor do seguro. Então o indivíduo, acontece muito em alguns estados, aqui no Rio de Janeiro não foge à regra, né? A pessoa contrata alguém, ou ela mesma faz, né? Bota fogo num carro,
diz que o carro pegou fogo, joga álcool no carro e diz que o carro pegou fogo para receber um seguro. Isso é fraude e ela pode ser presa de 1 a 5 anos. E o crime é de reclusão, tá bom? O sexto lugar, a fraude no pagamento por meio de cheque, né? O famoso cheque sem fundo. O indivíduo sabe, lembra que eu falei, não comporta a forma culposa no crime de estelionato, só a forma dolosa. Então o indivíduo sabe que na conta corrente dele não tem dinheiro e ele vai dar um cheque, né? Ele sabe que não tem e que não terá, então ele dá um cheque sem fundo. Ou então ele usa um talão de cheque que não é dele e assina com o nome de outro, né? Então é um crime de estelionato, crime de 171, fazer essa artimanha aí. Cuidado aí, porque o crime é de 1 a 5 anos de prisão. Dito isto, né, resumidamente, na correria aqui, cada tempo, para não ficar muito pesado para vocês também o vídeo. Por último, mas não menos importante, o estelionato eleitoral, que todos nós conhecemos, né? Quem é que não conhece o estelionato eleitoral? Quais são os elementos que compõem esse crime? Os elementos ativos e passivos, né? Elemento ativo, a gente já sabe quem são o elemento ativo. Aí já não é qualquer pessoa do povo. Elemento ativo são os políticos, né? São os políticos, aqueles que pretendem, que estão como candidato, né? Tanto ao legislativo quanto ao executivo, ou seja, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, né? O legislativo, senadores, né? E o executivo, né? Prefeito, governador e presidente da República. Então esses são os elementos que compõem a relação, os elementos ativos, são os políticos, né? Os elementos passivos, né? Os elementos passivos são os eleitores, né? É o povo brasileiro, somos nós, né? Que acreditamos em algumas coisas faladas por esses ditos políticos e tomamos, na verdade, uma pernada, né? Esse crime de estelionato eleitoral, eu vou fazer aqui, vou dar um resumo para vocês, o caput do artigo e depois eu vou dar a lei. Ele consiste na prática do candidato a cargo legislativo ou executivo, mediante pleito eleitoral popular, fazer promessas durante a campanha eleitoral e, quando eleito, deixar de realizar o que prometeu, no prazo de 6 meses, caracterizando desta forma a má-fé na obtenção dos votos através do ludibriamento da prática deste crime. Pena: cassação do mandato e a inelegibilidade. A pena, ela se divide aqui, a aplicação da pena, ela se divide em 6 etapas, tá? Então a primeira etapa da aplicação da pena é pena: cassação de mandato e a inexigibilidade, ou seja, o indivíduo que é vereador, ele cometeu esse crime, ele perde o mandato dele e ele ainda fica inelegível por 8 anos, correto? Segundo, expulsão do cenário político, tá? Aí é uma controvérsia, porque se ele fica inelegível por 8 anos, ele não poderia ser cassado da política, ser expulso do cenário político. Então, essa expulsão do cenário político, ele se dá basicamente por 8 anos. Ressarcir os cofres públicos com os gastos que tenha recebido. Então, através da sua eleição, né, que foi fraudada, ele ganhou a eleição provocando um estelionato, ele utilizou e teve emenda parlamentar, ele pegou recursos para fazer obra aqui, obra ali, então ele vai ter que ressarcir os gastos que tenha recebido. Quarto, 5 anos de reclusão, com o regime inicial fechado, tá bom? E em sexto, sendo convocado seu suplente que não tenha incorrido nos crimes acima citado. Aí ficou difícil, né? Porque provavelmente, né, esse crime de estelionato eleitoral, ele foi muito bem debatido no período da Dilma, né? Quando a Dilma, no segundo mandato, ela disse que iria baixar as contas de luz se o povo votasse nela, né? Ela não ia mexer nos direitos trabalhistas, e a gente sabe
que mal ela foi eleita, né, reeleita em 2014, a primeira medida que ela fez foi aumentar a conta de luz. A segunda medida que ela fez em mexer no direito trabalhista foi, na verdade, mexer no seguro-desemprego. Quem mexeu no seguro-desemprego e tentou reduzir o seguro-desemprego foi a Dilma, né? Aí o PT, o pessoal da esquerda, aí lembra disso muito bem, né? Mas ele, como diz o nosso ministro da Economia, né? O PT, os esquerdas, as pessoas aí que viveram no poder no passado, eles são um paciente com Alzheimer, né? Eles lembram muito bem das coisas agora, do presente, mas esquecem totalmente daquilo que aconteceu no passado, né? Um paciente com Alzheimer, não sabe nada do que aconteceu lá no passado. Eu sei que você gostou dessa lei, né? Principalmente da lei do estelionato eleitoral, e eu gosto muito. Na verdade, esse projeto de lei, né, já foi mandado algumas vezes para o Congresso, mas eu tenho uma informação que não é muito boa para dar para vocês, é que na verdade essa lei ainda não foi aprovada, e pelo que eu entendo, né, pelo que eu sei, pelo que eu conheço os políticos que ainda temos aí no poder, no Congresso Nacional, né, 513 deputados federais e 81 senadores, pelo que eu conheço dos políticos que ali estão e pelos presidentes que lá estão, uma lei como essa jamais será colocada para votar, porque atinge diretamente os nossos políticos, né, que cometem estelionato eleitoral todas as eleições, fazendo promessas absurdas e que jamais irão cumprir. Aqui em São João de Meriti nós estamos vivenciando isso, né? A promessa de um hospital infantil, a promessa de um grande hospital, a promessa de calçamentos das ruas, a promessa de melhoramento das estradas, um absurdo, várias promessas que jamais foram cumpridas e não serão cumpridas. E infelizmente eu tenho uma notícia para dar para vocês, que esse projeto de lei está engavetado pelo senhor Rodrigo Maia e que dificilmente vai adiante. Eu espero ter ajudado você no conhecimento sobre estelionato, né? Estelionato comum do artigo 171, e também passando essas informações sobre estelionato eleitoral. Um abraço, bom dia e Deus abençoe.